Nesse vídeo, eu vou te dar um guia completo e honesto de como eu consegui conquistar o corpo dos meus sonhos, na verdade, até mais do que eu imaginei que fosse possível para mim, e como você também pode conquistar. Então, fica aqui nesse vídeo até o final. Eu fui gordinha parte da minha infância e da minha adolescência, e eu sofria muito com isso porque eu ficava me escondendo nas roupas, ficava fazendo umas dietas malucas, entrando e saindo da academia. Eu não gostava da minha imagem do espelho, então isso mexia muito com a minha autoestima. Mas chegou um momento da minha vida que tudo mudou. Eu parei de fazer algumas coisas que eu fazia antes e eu mudei muito a minha cabeça para que eu conseguisse hoje colher os resultados disso. E basicamente, assim, o que mudou exatamente foi que eu parei de querer pegar atalhos, sabe? Atalhos para um corpo perfeito, atalhos para uma dieta perfeita, infalível, a dieta da fulana, cicrana, a dieta que eu vi na internet, da amiguinha. Então, eu comecei a me voltar para mim. O que faz sentido para mim? E quem eu quero ser? Eu acho que o que mudou realmente foi eu sair de um ponto em que eu queria conquistar apenas, conquistar coisas, queria conquistar aquele corpo do biquíni da praia, queria conquistar um shape legal, queria conquistar a admiração das pessoas. Eu passei a voltar muito mais para quem eu queria ser. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tem grandes objetivos na nossa vida, ou até pequenos objetivos, enfim. Mas a gente foca só nos objetivos, só naquele final, sabe? Só no resultado. E quando a gente foca só no resultado, a gente se perde no caminho, porque o caminho é difícil. Então, se você tá só lá focando no dia que você vai ser magra, no dia que você vai ser sarada, no dia que você vai perder tantos quilos, acaba que você fica se desmotivando no processo. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu queria, sim, tudo isso, mas eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser a pessoa que gosta de treinar. Eu queria ser a pessoa que tem uma alimentação saudável, sem culpa, que come assim de forma saudável com gosto, sabe? Eu queria ser essa pessoa. E aí eu lembro que quando eu fui para a academia com essa nova mentalidade, eu olhava para as pessoas assim com os corpos, assim, as mulheres que já tinham os corpos legais e tal, treinado, eu ficava assim, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, igual essa mulher aí, entendeu? E não era no sentido, tipo, de ter o corpo dela, sabe? Tipo assim, eu queria treinar como ela, sabe? Eu queria, assim, tipo, treinar e aí ver o resultado, tá todo dia lá na academia, não todo dia não, mas assim, tá assim, sempre com constância na academia. Eu queria ser essa pessoa, sabe? Eu via pessoas, assim, que iam para restaurantes, aí pediam comidas, assim, todas, assim, não cheia de frescura, mas assim, uma comida saudável, sabe? Comer uma salada, entendeu? Tomar uma água, em vez de tomar uma coca, porque, nossa, eu queria ser essa pessoa, eu queria ser assim, e estar feliz sendo assim, sabe? Porque uma coisa é você adotar uma dieta e tá lá, pé da vida, porque tá comendo alface. Outra coisa é você tá, tipo assim, comendo alface, comendo um legume, comendo arroz e feijão, comendo comida normal, mas, tipo, feliz, sabe? Assim, eu queria ser assim. Então, assim, eu tinha um objetivo de emagrecimento, eu tinha um objetivo de ganho de massa muscular, assim, eu ia pra nutricionista e tal. Então, eu tinha esses objetivos, mas eu tinha um objetivo muito maior do que esses. Porque eu queria ser uma outra pessoa, eu queria ser alguém que se alimenta bem feliz, eu queria ser alguém que treina com constância. Então, exatamente isso que fez virar a minha chavinha e mudar a minha vida. Eu saí daquela pessoa que ficava só buscando atalhos, dietas para emagrecimento rápido, a forma de, sei lá, de fazer o exercício que dá mais resultado, entendeu? Ou ficar dependendo dos outros, da amiga que vai pra academia, aí a amiga parou de ir pra academia, eu paro de ir pra academia também. Então, eu comecei a me voltar pra mim, quem eu quero ser, sabe? Assim, qual a identidade que eu quero ter? E quando a gente começa a olhar pra dentro da gente e pensar,
não só nos objetivos, mas quem eu preciso ser para alcançar esses objetivos, as coisas mudam. Impreterivelmente, a gente alcança esses objetivos como consequência da mudança de identidade. E porque a gente começa a adotar hábitos das pessoas que são como a gente quer ser, das pessoas que já têm essa identidade. Eu lembro que quando eu também queria começar a ler, eu via muitas pessoas que liam livros e eu ficava muito admirada, né, com o conhecimento, com a forma que a pessoa falava. Eu falei, eu quero ser assim. Eu não quero só ler, tipo, um livro por mês. Tá, tudo bem, eu tinha essa meta, mas eu queria ser a pessoa que gosta de ler, que lê com prazer e que, por consequência, tipo, fala bem, tem um discurso bom, se comunica, tem conhecimento. Então, assim, eu queria ser essa pessoa. E quando você quer ser a pessoa que tem o resultado, e não só o resultado em si, tudo muda. Porque você pode sim pegar atalhos, fazer aquela dieta radical que vai te emagrecer, fazer aquele procedimento estético, fazer até aquela cirurgia plástica, mas se você não muda aqui, não muda a sua cabeça, isso não é sustentável. Você vai ter que fazer um procedimento atrás do outro, você vai ter que fazer uma dieta radical atrás da outra, e você não vai ser feliz. Ou então você vai gastar dinheiro, entende? Então, assim, eu pensei, não, eu não quero mais uma coisa provisória, porque o nosso corpo é alugado, gente. O corpo é alugado, eu tenho essa consciência. E eu sabia disso, e eu lembro que eu pensava assim, eu vou começar uma dieta, tá? Quero emagrecer. Ai, mas eu vou ter que... Mas para eu continuar magra, eu vou ter que adotar essa dieta pro resto da minha vida. Isso me assustava, gente. Eu pensava assim, não, eu quero ir pra academia. Vamos lá, eu quero ficar sarada, forte. Mas, cara, academia é muito chato. Treinar é muito chato, demanda esforço, é cansativo. Aí eu ficava pensando, gente, eu tenho que fazer pro resto da minha vida isso ou não? Não quero, não. Então, eu entrava nas paradas com essa mentalidade. Então, tipo assim, querendo o resultado, mas não querendo mudar quem eu era. E aí eu nunca tinha o resultado, entende? Nunca tinha resultado, porque eu cansava daquilo, porque era chato. Fazer dieta é chato, não era feliz. Treinar é chato, não era feliz. Então, assim, quando eu comecei a mudar, não, eu não quero só o resultado, eu quero ser essa pessoa. Eu comecei a mudar o meu ambiente, inclusive o ambiente virtual, porque a gente não para perceber o impacto que as redes sociais têm em nos influenciar para o bem ou para o mal. Então, eu comecei a acompanhar pessoas. Quando eu quis começar a ler, acompanhar pessoas que liam, que falavam sobre livros, que davam dicas de livros. Então, assim, eu fui me entorpecendo por esse ambiente virtuoso, digamos assim. A mesma coisa com treino. Eu comecei a acompanhar pessoas que treinam, que gostam de treinar, que mostram treino, profissionais de educação física, nutricionistas. Então, assim, eu comecei a me embebedar desse ambiente que acabou me influenciando. Eu fiquei querendo ser como essas pessoas. E o fato de eu querer ser como essas pessoas fez com que eu mudasse os meus hábitos. E somente a mudança de hábitos que traz resultados profundos e duradouros. Então, não basta você ir para a academia 1, 2 meses, 6 meses, que seja, e depois parar. Se você não tornar o treino, o exercício físico, não necessariamente a musculação, mas o exercício físico que você escolha fazer, que você tenha mais aptidão, mais gosto ou menos ódio de fazer. Então, assim, o exercício físico que você opta, você tem que continuar fazendo para a vida inteira. É a dieta para a vida. Na verdade, a dieta, as pessoas meio que mudaram um pouquinho do significado, né? Popularmente falando, dieta, a pessoa acha que é alguma coisa, sim, restritiva. Mas a dieta vem da palavra, não sei, não lembro qual é a palavra, mas enfim, significa dia a dia, a sua rotina, o seu hábito alimentar. Então, assim, eu quero ter um hábito alimentar, uma dieta para a vida, que seja equilibrada, com alimentos que eu gosto de comer, com alimentos saudáveis, que eu não tenha culpa comendo, que eu possa comer de tudo e me manter bem fisicamente, de forma equilibrada, né? Sem exagero, só pontuais. Então, assim, eu queria ser essa pessoa. E foi exatamente isso que mudou. Eu mudei o meu ambiente, porque às vezes a gente convive com pessoas que dificultam muito a nossa vida.
né? Nos desmotiva um pouco para treinar, nos desmotiva para comer bem, mas a gente pode criar nossos ambientes também, criar um ambiente virtual, ir para academia, fazer amizade com pessoas que treinam. Então, assim, encontrar pessoas na internet que têm os mesmos gostos, interesses que a gente tem ou que a gente quer ter. Então, isso faz muita diferença. E me colocar também metas realistas e progressivas, né? Não começar querendo abraçar o mundo, treinar 7 vezes na semana, adotar coisas, né, dietas muito radicais, restritivas, muito diferentes dos meus hábitos alimentares atuais, porque não é sustentável também. Então, assim, ir aos poucos, eu fui indo aos poucos, e aos poucos eu fui inserindo na minha vida essa nova identidade. Foi exatamente ela que fez eu ter os resultados perenes, sabe? E curtir o processo. O segredo é você curtir o processo, já que você vai ter que fazer exercício físico a vida inteira e comer de forma relativamente saudável e equilibrada a vida inteira. Então, você precisa curtir aquilo. Então, você só vai curtir aquilo se você se sentir parte daquilo. Se isso for parte da sua identidade. E só se torna parte da sua identidade se você cria hábitos. E hábitos para a vida começam com micro hábitos, pequenas modificações diárias, e que você tem que ver valor, benefício nessas pequenas modificações diárias. É claro que você, em um mês na academia, a gente não vê resultado, mas assim, eu vi que quando eu ia para treinar, nossa, eu ficava com muito mais disposição durante o dia, eu me sentia até mais forte. Eu me sentia bem quando eu comia uma coisa mais saudável, o intestino começou a funcionar melhor. Então, existe sim alguns benefícios que a gente consegue ver a curto, médio prazo. E não só a perda dos 10 quilos, sei lá, de quantos quilos que você objetiva perder. Então, focar nessas pequenas vitórias diárias, valorizar essas pequenas vitórias diárias, faz com que você curta mais o processo. E querer adotar a identidade ao invés de somente o objetivo, focar na identidade, não só no grande objetivo final, faz com que você internalize todas essas ações e também module seu ambiente para isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, curta e se inscreva aqui no canal. E vou deixar esses outros 2 vídeos sobre organização de rotina e criação de hábitos para você assistir também. Tchau, tchau!